Boa tarde a todas e todos. Eu queria inicialmente agradecer o convite do professor Sidney Munhoz, né? Para vocês que eu conheci o Sidney há muitos anos, na época em que eu fazia o doutorado. Eu terminei o doutorado em 2003, e eu me lembro que nós conversamos uma única vez com o professor Sidney em pessoa, tá? E isso foi há 20 anos atrás. Porque foi um evento em Maringá, o Sidney, que você estava lá, não me lembro exatamente qual era o evento, mas aí foi que conversamos, assim pessoal. Se você me permite, foi num congresso internacional de história. Tá. Mas essa foi a única vez há 20 anos atrás, tá? E depois nunca mais voltamos a dialogar em pessoa, mas há um ou dois anos atrás, bom, eu tive a oportunidade de retomar esse diálogo com o professor Sidney, uma pessoa reconhecida nacional e internacionalmente, e com um tema que nos interessa a ambos há muito tempo. Então, eu acho que é muito oportuna essa possibilidade de conversar, de dialogar, de trocar ideias com ele e com todos os senhores e todas as senhoras também, tá? Eu gostaria de comentar que eu nasci na América Central, fiz mestrado no Chile. Em 1999, eu vim para Brasília para fazer o doutorado com o professor amado Luiz Servo, tá? Eu sou um servista nesse sentido. E desde essa época, desde minha tese de doutorado, a 2003, foi defendida em fevereiro de 2003, aliás, há 20 anos atrás, não? Eu estou trabalhando com essa temática da Guerra Fria, e algo que eu acho importante é a questão, quero deixar desde agora, não? É a questão da relevância da pesquisa histórica com fontes primárias. Então, esse é um detalhe que me parece importante, e destacar que eu trabalho como historiador, não? Basicamente no arquivo do Itamaraty e no Arquivo Nacional, porque aqui em Brasília existe uma, eles chamam uma coordenação do Arquivo Nacional em Brasília. Aliás, o único prédio da esplanada dos ministérios que ainda não foi construído é o Arquivo Nacional. Tem espaço, fica ao lado do Teatro Nacional, um espaço bem grande. Aí é onde, segundo o projeto, deverá ser construído em algum momento o prédio do Arquivo Nacional. Com isso fecharia o projeto do plano piloto, não? Então, eu preparei uns slides, encaminhei esses slides para o professor Sidney, e eu vou tentar projetar os slides, porque acho que isso ajuda um pouco com a sequência, com a ordem da apresentação. Se em algum momento algum dos senhores tiver algum comentário, podemos deixar para o final. Isto normal, acho que vai durar uns 50 minutos, uma hora no máximo. E nesse momento podemos dialogar, podemos conversar. Eu encaminhei para vocês alguns artigos que eu acho interessantes, não? Que foram publicados em 2022 ou 2023, e que tratam de esses temas que nós estamos conversando. Aliás, muito do que eu vou mencionar aqui tem a ver com o que o professor Sidney comentou com vocês agora há pouco, tá? Então, aqui temos mais ou menos o roteiro, o sumário dos pontos que vamos tratar.
uma introdução. Depois, o tema de uma história global da Guerra Fria, olhares desde a América Latina. Essa questão da história global, pessoal, é muito, muito importante, porque os estudos de Guerra Fria mais interessantes e consistentes dos últimos tempos apresentam esse enfoque mais de história global, no sentido de que não se trata tanto de questionar ou de apoiar um lado ou outro, e sim de estudar o fenômeno em suas múltiplas dimensões. A partir, como veremos em seguida, justamente de pesquisa em arquivos que durante muito tempo foram arquivos fechados, limitados para os pesquisadores, inclusive arquivos brasileiros, não? Não só pela questão do sigilo. O Brasil, durante muito tempo, os documentos confidenciais, os documentos secretos, ultrasecretos, tinham 20, 30, 40 anos de resguardo, não? Alguns arquivos, mesmo com a lei de acesso à informação, que foi aprovada algum tempo atrás, e que, em teoria, permitiria o acesso dos pesquisadores civis a muitos arquivos públicos e privados, isso ainda não funciona de forma geral, especialmente quando se trata de arquivos militares, ou mesmo arquivos de certas dependências civis. Tá? Mesmo assim, o tema da história global, como enfoque teórico-metodológico, é algo muito importante para a chamada nova história da Guerra Fria. Dentro de eso, nos vamos a tratar específicamente de esta temática de Guerra Fría latinoamericana como una perspectiva analítica que es interesante y que precisa ser discutida, ¿no? Ese enfoque, como vamos a analizar posteriormente, preparado con contribuciones de pesquisadores brasileiros e de outros países do continente e até de pesquisadores de outros continentes, dos latino-americanistas ou dos Cold War Studies, não? Dos estudos da Guerra Fria. Então aí vamos a concentrar-nos no que diz respeito, por exemplo, à Guerra Fria na América Latina. Isto acontecimentos dentro da região foram importantes, não? Por exemplo, nos próximos dias teremos aí o cinquentenário do golpe militar no Chile, que foi um acontecimento na região, mas com consequências não só para os próprios chilenos. Esse episódio teve implicações regionais e até globais. Outros acontecimentos semelhantes também são importantes, não? Bom, isso é algo que vamos a discutir posteriormente. A crise dos mísseis soviéticos em Cuba é outro tema. A questão da Guatemala, como vamos a mencionar. Trata-se de episódios na região, mas, além disso, é interessante destacar acontecimentos, episódios de relevância para os estudos da Guerra Fria desde a América Latina, isto é, de aqui para lá, não? E aí entram, quando eu digo de aqui para lá, é do continente para o mundo. Aí entram outros assuntos, não? Por exemplo, bom, temos, por exemplo, a questão da transferência de armas de fabricação latino-americana para outros países, missões de paz latino-americanas para outros continentes, a questão da corrida nuclear, o processo da ideia da desnuclearização, criação de zonas desnuclearizadas, temas de relações diplomáticas no eixo sul-sul ou sul-este ou sul-norte, né?
fato de intelectuais latino-americanos que se destacaram no mundo, Prebisch, Fanon y otros, se tornaron intelectuais o políticos o figuras de alcance mundial. E, além disso, para a América Latina, porque este é um outro desafio, pessoal, e isso é algo que eu até gostaria de convidar vocês a refletir, porque precisamos de produzir conhecimento para o continente e não unicamente estar aqui importando libros, importando doutrinas, importando teorias, porque isso, em termos epistemológicos, implica consequências nem sempre positivas ou construtivas. Aliás, algo que eu gostaria já, para amenizar novamente o professor Sidney, é pelo fato de que ele já há muito tempo está preocupado com esse esforço de produzir conhecimento historiográfico de alta qualidade para o Brasil e para o continente em geral. Então, quando nós falamos de Guerra Fria Latino-Americana, estamos procurando um pouco avançar nessa via, esse tripé, não? Eventos na região, eventos desde a região para o mundo, e também uma produção científica de alta qualidade. E aí, nesse sentido, a ideia é que, já que são, pelo que o professor Sidney me comentou, a maioria dos senhores e senhoras, ou de vocês, são estudantes de mestrado e de doutorado interessados na temática. Então, parabéns, tomara que vocês possam finalmente preparar suas dissertações, suas teses, alguma produção nesse campo, que é uma microcomunidade, não, epistêmica, onde compartilhamos, de alguma forma, preocupações, teorias, métodos, enfoques e interesses. Gostaria de destacar também, desde agora, que essa temática da Guerra Fria Latino-Americana é compartilhada por colegas brasileiros, mas também colegas de outros países. Então, existe um diálogo e um esforço para avançar nessas temáticas, e neste caso eu acho interessantíssimo essa possibilidade que o professor Sidney coloca de criar uma disciplina aberta e que aceita a participação de professores e de estudantes, inclusive de outras universidades ou de outras instituições brasileiras e também de outros países do continente. Aliás, aqui temos considerações finais, não? E as referências. E uma referência que eu acho muito importante é o próprio livro do Sidney Munhoz, que, aliás, eu fiz uma resenha desse livro, e que essa resenha foi aceita na Revista Brasileira de História, não? Uma revista importante. Então, pessoal, esta questão da Guerra Fria Latino-Americana, entendido como um enfoque, como uma aproximação, como assim como dizia Thomas Kuhn, ¿no? Uma espécie de óculos para enxergar os fenômenos. Eso se tornou importante desde um ponto de vista historiográfico, acadêmico, principalmente a partir da década de 1990. Isso não significa que anteriormente não houvesse trabalho sobre Guerra Fria, evidentemente que sim. Porém, a peculiaridade desta nova geração de estudos sobre Guerra Fria Latino-Americana é o fato de ter acesso um pouco mais sistemático aos arquivos, às fontes, não simplesmente uma análise dos autores com fontes secundárias. A ideia aqui é tentar uma maior
uma maior validação, não? Confiabilidade, pertinência das fontes. Quando eu digo fontes, estamos falando de fontes primárias, muitas vezes fontes documentais, fontes orais, não? E outras que vocês seguramente conhecem e seguramente já estudaram. Em todo caso, se trata de verificar as interconexões locais, nacionais, globais, decorrentes do macrofenômeno da Guerra Fria, quer no sentido leste-oeste. Esto é importante, pessoal. Tanto no sentido leste-oeste, são as chamadas relações em eixo, não? Quanto norte-sul. E às vezes, eixos transversais também. As relações, por exemplo, sul-leste. A questão, isso implica, por exemplo, as relações entre o Brasil e a União Soviética, não? Ou a China, por exemplo. Ou relações norte-sul, não? Ou relações sul-sul. E não só isso, pessoal. Algo que é interessante destacar é que esta pesquisa das relações desde América Latina também inclui documentação, por exemplo, de diplomatas brasileiros que trabalhavam em países distantes, e através desses documentos você pode enxergar e estudar indiretamente fenômenos que talvez não tenham uma ligação direta com a América Latina, mas que são importantes para a Guerra Fria. Estamos falando, por exemplo, da Guerra da Coreia, da questão do Muro de Berlim, estamos falando, por exemplo, da descolonização do continente afroasiático, e outros assuntos que aparentemente não teriam uma vinculação direta com a região latino-americana, mas que são importantes, mesmo assim, sobre a perspectiva da inserção internacional, da evolução da história da Guerra Fria de forma global, não? Então, aqui, eu particularmente, reitero, faço pesquisa com documentação do Arquivo do Itamaraty, o Arquivo Nacional, e também temos os arquivos eletrônicos, não? Nos últimos anos, muitos arquivos eletrônicos já foram disponibilizados, inclusive o professor Sidney me comentava em algum momento que ele trabalha com a possibilidade de digitalizar documentos norte-americanos e colocá-los à disposição do público brasileiro e do mundo. Então, essa questão dos arquivos digitais, eletrônicos, é uma fonte interessante, não? Vazamentos, o Wikileaks, não? Foi algo interessante, porque você tem acesso a documentos, por exemplo, de diplomatas norte-americanos no mundo todo desde a década de 1960. São coisas, por exemplo, que um diplomata numa embaixada encaminha às suas autoridades de forma confidencial ou secreta. E isso é importante, pessoal, porque os políticos, os diplomatas, etc., quando eles escrevem em confidencialidade ou de forma secreta para seus superiores, é bem diferente do que você escuta na imprensa, não? Na imprensa, os diplomatas sempre tentam, os políticos em geral, passar algo mais, uma informação mais acessível ou tranquila, já numa comunicação em termos diplomáticos secretos, é algo bem mais consistente. Eu mesmo já observei isso nas informações recebidas ou até encaminhadas de Brasília a diplomatas brasileiros no exterior. Bom, então, este aqui, por exemplo, foi um dossiê que o professor Sidney publicou e que eu me lembro muito bem desse trabalho, um trabalho pioneiro nesta questão, não? Então, estamos aqui analisando essa agenda de pesquisa. Eu sou
especializado em história das relações internacionais, mas também trabalho muito com temas de regime político, de desenvolvimento social e outras questões internas, e em esses assuntos observamos que a temática da Guerra Fria latino-americana tem interconexões muito importantes, relevantes e significativas, não? Então, aqui entramos a questão da história global, não? Sabe-se, pessoal, que em termos de delimitação temporal, esse tema da Guerra Fria, basicamente, os recortes de 1947 a 1990, 91, 92. Eso que normalmente se considera o período da Guerra Fria global. Mas eu gostaria de destacar, pessoal, que o termo, o próprio conceito de Guerra Fria, e isto é importante, ele tem antecedentes na época medieval. Os primeiros documentos, pelo menos o que eu encontrei, de referência à Guerra Fria, é do século XI, na época em que existia, sobretudo na Península Ibérica, aquele conflito ideológico, religioso, militar, da reconquista basicamente entre cristãos e muçulmanos. E isso ainda, é curioso, ainda existe, não? Em muitos lugares, no folclore de muitos lugares, essa luta entre moros e cristãos. Aqui mesmo em Brasília tem um lugar chamado Pirinópolis, onde cada ano tem as cabaladas de Pirinópolis. E aí se destaca essa luta entre os moros e os cristãos como uma representação dessa época medieval. Já na época medieval existe o conceito de Guerra Fria, onde não se chega nunca a uma paz. É uma situação de competição, conflito persistente em termos políticos, ideológicos, sociais, econômicos, em geral, não? E atualmente, quando se fala de Guerra Fria, aliás, atualmente já se fala de uma redefinição de Guerra Fria, não? Entre a China, Estados Unidos, Rússia e outras potências. Então, é uma nova redefinição, pessoal. É interessante isso, não? Esse conceito que normalmente nós pensamos Guerra Fria basicamente de 47 a 91, mas, na verdade, é um termo da época medieval que foi redefinido muitas vezes e que está sendo redefinido ainda na atualidade pela questão da competição global, não? Então, isso é algo importante, algo que é interessante lembrar e que esté presente, não? Aqui nós temos, por exemplo, essa capa desse filme, Oppenheimer, que seguramente vocês assistiram, e se não assistiram, eu recomendaria assistir, porque trata mais ou menos dessa época também, não? Do final da Segunda Guerra Mundial e do início do período de pós-guerra, inclusive a questão da corrida nuclear, a questão da bomba atômica, dos problemas éticos de muitos cientistas, não? Do complexo industrial militar, se vocês quiserem utilizar esse termo, dentre outros temas e assuntos, não? Bom, então, esta questão da Guerra Fria latino-americana forma parte de uma nova historiografia desse fenômeno e a ideia é fazer algo um pouco mais acadêmico, científico e com fundamentação bem mais robusta, não? Não unicamente as ideias ou as teorias que são tradicionais, como, por exemplo, bom, você tem aí a teoria do imperialismo, a teoria da contenção, a teoria dos conflitos norte-sul, a questão do complexo industrial militar, a teoria dos conflitos leste-leste e oeste-oeste, e outros, não? E outros que a teoria, por exemplo, a teoria maoísta da teoria maoísta dos três mundos, que é interessante, a teoria maoísta dos três mundos dos anos 70, por exemplo. Então, a ideia aqui é procurar trabalhos com evidência, não? Fundamentados em uma evidência, sobretudo, evidência documental recentemente desclassificada para contribuir com trabalhos ainda melhores,
más detallados, rigurosos, precisos na temática. Que, aliás, isso é uma aspiração de um historiador, não? Um historiador, sobretudo aqueles que se interessam por questões de inovação, tem que fazer um esforço e procurar fontes primárias para embasar seus trabalhos, e não unicamente fontes secundárias, porque senão você estaria mais ou menos como que requentando o assunto, não? Bom, então aqui, esse livro eu me lembro muito bem dele, porque foi uma obra importante no final dos anos 90, início do século XXI. A ideia aqui, então, ainda que esse autor tenha às vezes, algumas inclinações nacionalistas, mas já aqui tem essa característica de conseguir fontes primárias, inclusive em países do antigo bloco socialista, não? Muitos países do antigo bloco socialista, inclusive na época da própria Rússia, nos anos 90, num período permitiu acesso a seus arquivos, e alguns pesquisadores lograram encontrar informação interessante também na China, em Cuba, em Vietnã e outros países, para não falar dos países em desenvolvimento, por exemplo. Por esse motivo é que alguns autores, por exemplo, aqui o Arne Westad não fala da história global da Guerra Fria, não unicamente centrada em apoiar, defender ou simpatizar com um lado ou com o outro, e sim estudar o fenômeno desde uma perspectiva global. Isto aqui é algo que é necessário destacar. Então, aqui temos essa questão da tensão, da confrontação, da competição entre blocos, né? É necessário analisar as contradições ao interior dos países, em termos culturais, em termos sociais, em termos econômicos, não? O professor Sidney falava aí dos modelos de desenvolvimento, não? Liberalismo, nacional-desenvolvimentismo, nacionalismo revolucionário, a questão do populismo, os grupos insurgentes, os empresariados, partidos políticos, de alguma forma são importantes quando se estudam estes assuntos, são as chamadas forças profundas, não? E, por outro lado, temos os homens de Estado, não? O sistema de finalidade, como vamos analisar aqui, para citar somente o caso brasileiro, os homens de Estado, além dos governantes, do general Dutra, do Vargas, de Kubitschek, de Jânio, de Jango, dos militares, principalmente do Médici, do Geisel, do Figueiredo, Sarney, já na época de redemocratização, e até o Collor, não? No início dos anos 90. Então, e além dos governantes, os chanceleres, os diplomatas, não? A elite, de alguma forma, tinha alguma relevância nesse assunto. Bom, os atores então, incluem todos estes agentes. Por que estudar a Guerra Fria? Não? Então, é um tema apaixonante, pessoal. Um tema que é importante e que eu acho que muitos de vocês poderiam considerar numa dissertação de mestrado, numa monografia, uma tese de doutorado, não? Desde que não simplesmente você se dedique a requentar o que existe, e sim procurar fontes primárias, não? Inclusive locais, inclusive regionais, inclusive nacionais e até internacionais. Então, episódios em certos lugares brasileiros podem ser analisados, podem ser estudados e com resultados muito positivos em termos de avanço e de
conhecimento historiográfico e político-social. Bom, vamos avançando aqui. Então, eu gostaria enfatizar nos próximos minutos neste tripé, não? A Guerra Fria latino-americana, no sentido de ver os acontecimentos importantes, alguns deles cruciais e de importância global na região, a questão dos atores que desde a região passaram a ter influência no mundo, em outros continentes, fora da região latino-americana, e para a América Latina, no sentido de fazer um esforço para produzir um conhecimento aprimorado, um conhecimento inovador, um conhecimento consistente para gerar inovações e gerar novas alternativas, novo conhecimento e uma informação importante. Então, olha só, Guerra Fria na América Latina. Aqui entramos em analisar, estudar, discutir, pesquisar acontecimentos, eventos, processos, estruturas na região que foram de alguma forma impactadas pela questão da Guerra Fria. E aí é bastante abrangente, pessoal. Vocês podem, inclusive, estudar, por exemplo, a música, a cultura, as artes. Será que o conflito global teve consequências em termos artísticos, não? Todo mundo lembra daquela famosa música Eva, não? Do Nordeste do Brasil, da banda Eva. Bom, acontece que essa música, se você escuta bem a letra, se estuda a letra, tanto da versão brasileira quanto da versão italiana, porque essa música, na verdade, foi inicialmente lançada na Itália, é a música dos anos 80, na época em que existia a possibilidade de uma guerra nuclear. Não? Outros, aquele negócio da guerra do Vietnã, não? Enfim, muitos acontecimentos no cinema, nas artes, na política, aquela concepção, muitas vezes, como o professor Sidney comentou, não? A ideia de que muitos acontecimentos políticos, ainda na atualidade, se consideravam que era para lutar contra o comunismo, uma pecha aí, não? Sendo que os partidos comunistas na região eram bastante pequenos, não? No Brasil e em outros lugares. Então, aliás, a cooperação anticomunista também. Não só a Operação Condor. Olha que mesmo tem um autor uruguaio, um colega, que é um colega interessante, ele estuda a cooperação anticomunista já na época dos anos 30, por exemplo, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial. Então, essa cooperação anticomunista, ou pelo menos em termos retóricos, essa narrativa anticomunista já é anterior à mesma Guerra Fria, não? Lembrando que muitas vezes essa situação das ideias socialistas e comunistas, algumas delas são do século XIX, não? A teoria do imperialismo de Lenin é do início do século XX. Posteriormente, o Stalin dio sua contribuição, entre aspas, não? E assim por diante. Então, o Comintern, não? Algumas revoluções também na região latino-americana, o nacionalismo revolucionário não necessariamente tinha antecedentes marxistas-leninistas, não? A Revolução Mexicana, por exemplo, de 1910, Sandino, não? É interessante verificar até que ponto alguns insurgentes e revolucionários
brasileiros do Nordeste do Brasil tinha inclinações ideológicas dessa natureza antes da Segunda Guerra Mundial. Prestes, não? A coluna Prestes dos anos 20, dos anos 30. Então, são temas que precisam ser analisados também. Analisar percepções, interpretações, processos, estruturas, a tomada de decisão, não? Institucional em diferentes governos, às vezes em termos, repito, locais, em termos regionais, sobre todo um país gigantesco como o Brasil, né? A questão das ligas camponesas, tema de grupos políticos em diferentes zonas de um país. Alguns acontecimentos críticos, não? Casos particularmente importantes, um deles é a Guatemala, como o professor Sidney mencionou. O caso da Guatemala foi considerado um dos casos mais dramáticos e talvez dos iniciais deste confronto Guerra Fria, leste-oeste, norte-sul. Eu encaminhei para vocês uma contribuição modesta que eu fiz sobre o tema da Guatemala, não? E, bom, se no final algum de vocês quiser fazer um comentário ou pergunta, estou à disposição, não? É interessante, o caso da Guatemala foi publicado na revista Dados, uma revista mais ou menos conhecida no Brasil. Tem também, evidentemente, a questão cubana, não? De Cuba também já se falou muito, muitos análises, muitas pesquisas. Eu fiz algumas contribuições com documentação diplomática desde a época do Kubitschek, não? E do Jânio e do Jango. Um livro que é bastante interessante aqui, uma obra que eu entendo que é importante, o Muniz Bandeira, não? O Luiz Alberto Muniz Bandeira, um autor brasileiro, faleceu há um tempo atrás. Ele é um dos autores que me parece que deram uma contribuição bem importante, porque ele se fundamentava, repito, em documentação primária, tá? No, e isso permite ir além do que já é mais ou menos discutido por outros autores. Brasil, nos anos do regime militar, não? O Chile de 73, olha só, dentro de poucas semanas, eu estudei no Chile, eu fiz mestrado lá, conheço um pouco o assunto, não? Inclusive porque já publiquei alguns trabalhos sobre o Chile também, com base em documentação brasileira. E mais ainda, é interessante lembrar que o Brasil teve, durante o governo do Médici, teve uma participação importante, pessoal, na derrocada, na conspiração que resultou na derrocada do regime do presidente Allende, do autoritarismo e tudo mais, não? Aqui, por exemplo, tem o ataque ao Palácio de la Moneda. Argentina, América Central. Então, Guerra Fria, olha só, desde a América Latina, com implicações globais ou extra-regionais. Um deles é a crise dos mísseis, não? Que aliás é considerado como um dos momentos mais dramáticos de todo esse período e de toda essa situação, em outubro de 1962. Esse acontecimento da crise dos mísseis é um dos episódios mais estudados, não só na história da Guerra Fria, na história das relações internacionais em geral. Junto com a crise de julho de 1914, que deu lugar na Primeira Guerra Mundial, ou alguns outros, mas se tratou de um momento assim muito perigoso e dramático, não? Eu tive a satisfação de fazer um trabalho mais ou menos também. Como estamos com o tempo? Podemos continuar, não? Bom, temos também a questão de armamento latino-americano, inclusive brasileiro, pessoal.
que teve implicações fora do continente. Não? Aqui tem a Ingesa, por exemplo, não? Questão da história nuclear da região, a zona desnuclearizada, o Tratado de Tlatelolco, a corrida espacial, não? Os não alinhados, a cooperação sul-sul, tema da diplomacia cultural, tema da sociedade civil transnacional, não? Questões civilizacionais. De alguma forma, esto formou parte deste conjunto de assuntos, da economia política internacional, os modelos de desenvolvimento, não? A questão da ideia do modelo de desenvolvimento para dentro, não? A industrialização, não simplesmente ser exportadores. E isto é interessante porque em algum momento algumas elites da região e com apoio estrangeiro falavam que a América Latina deveria realmente limitar-se a exportar matérias-primas, não? Já outros consideravam que a industrialização era necessário para conseguir uma modernização, uma transformação produtiva e elevar os patamares, não, do desenvolvimento. Aliás, esse tema do desenvolvimento que se tornou tão importante é dos anos 40, não? Da criação da CEPAL, a ONU, o Celso Furtado, Raúl Prebisch, da Sudene e Kubitschek andava mais ou menos por aí também, não? Então, inclusive tem falas de Kubitschek e de Jano Quadros, que eram políticos de centro e até de centro-direita, mas que reconheciam que era necessário, de alguma forma, impulsionar o desenvolvimento para evitar, na opinião deles, não, que os setores subalternos da sociedade se tornassem simpatizantes de doutrinas que eles chamavam extracontinentais. Então, relações bilaterais, multilaterais, não? A questão do universalismo da diplomacia, isto aqui é algo significativo também em termos mundiais. E, como eu mencionei, é um enfoque para a América Latina, mas no sentido de produzir conhecimento, repito, historiográfico, com base em um esforço de autores da região, inclusive especialmente brasileiros, não? Autores brasileiros que possam produzir conhecimento fundamentado em evidência e não unicamente em fontes secundárias, sobretudo importadas, e com, de alguma forma, uma proposta de ir além do que já se conhece, não? Então, isto aqui é algo que me parece importante e que eu reitero o convite para que muitos de vocês analisem se dá para fazer uma contribuição com seu artigo, com sua monografia, com sua dissertação, com sua tese, etc. Não? Assim, rapidamente, passando aqui pelas fases, não? Pela cronologia, de 47 a 54, da chamada primeira fase da Guerra Fria Latino-Americana. Aí está, por exemplo, o rompimento das relações entre o Brasil e a União Soviética. O professor Sidney falou aí da questão da ilegalidade do Partido Comunista, Prestes, que foi colocado na cadeia, eram senadores, não? Como se chama aquele autor baiano importante, que foi escritor. Também muitos deles perderam os cargos. A terceira posição peronista, o tema do modelo nacional desenvolvimentista, no populismo, a questão da luta pela ampliação dos direitos sociais. Bom, recentemente faleceu o José Murilo de Carvalho, não? Imagino que muitos aqui deram uma olhada naquele livro dele, a cidadania, o longo caminho. Ele fala dos esforços para avançar na cidadania civil, política e social, não? Nos anos de Vargas. Vargas, por isso que é considerado um dos políticos mais populares na história do Brasil, não? Cada certo tempo tem pesquisas para perguntar à população brasileira
quais são os políticos que a população reconhece com maior simpatia, e normalmente o Vargas é quem mais aparece, não? Kubitschek e Tiradentes também estão por aí. Bom, o Truman, o Figueres, o Stalin, o golpe na Guatemala. Aqui, posteriormente, uma segunda fase, nos anos 50 e 60, não? Isso inclui, em termos globais, o que foi chamado da coexistência pacífica. Aí entra a Operação Pan-Americana, a CEPAL, o tema da Revolução Cubana é importante, não? Jânio, a coexistência pacífica, a política externa independente, o tema da história nuclear, da corrida espacial. O Brasil teve alguns momentos importantes nessa época também, não? As fronteiras ideológicas, a doutrina Betancourt. Terceira fase, sobretudo nos anos 70, não? Aí a época da segunda onda de autocratização global e seguida da terceira onda de democratização. A questão do regime político é importante, pessoal. Analisar esses temas, a nova ordem econômica internacional, aliás, são conceitos que voltam às vezes, não? Nos anos 70 se falava disso, nova ordem econômica internacional, e na atualidade algumas pessoas reivindicam mais ou menos isso também, não? O subimperialismo, Operação Sul-Sul. E nos anos 80, a década que alguns chamam de perdida, outros de ganhada, pelo menos pela redemocratização, não? O não alinhamento, pragmatismo, redemocratização e neorrepublicanismo. Bom, então aqui vamos avançando nessa parte, não? Esta é uma pergunta importante, não? Como e por que a competição, confrontação e tensão bipolar da Guerra Fria, bem como processos estruturais, conjunturais, regionais e nacionais, redundou nos modelos de desenvolvimento e na inserção internacional dos países da região? Este livro, por exemplo, do Moni Bandeira é muito interessante, porque ele mesmo sendo brasileiro, utiliza a documentação diplomática brasileira para estudar um fenômeno extracontinental, que foi a reunificação da Alemanha. Então, aparentemente, um acontecimento distante, mas que ele é estudado com documentação brasileira, então é uma contribuição desde a América Latina também, não? Este conceito vento do sudoeste, pessoal, esta é uma contribuição minha, tá? Muitos anos atrás, eu utilizei esse termo, vento do sudoeste, no sentido de tentar criar um conceito latino-americano sobre Guerra Fria. Sul-oeste, uma região do sul e do oeste, mas que mesmo assim tem um posicionamento importante no mundo. E aí a ideia era colocar uma análise de construção de um conceito a partir de cinco experiências empíricas que me pareciam importantes, entre elas a terceira posição peronista, o anti-intervencionismo mexicano, a política externa independente de Quadros e Angular, ¿no? A doutrina Betancourt e a tese de Contadora sobre o conflito regional na América Central. Bom, aqui temos um pouco, o professor Sidney falou sobre o Perón. Cárdenas também foi um governante mexicano dos anos 30, só que muitas das ideias dele, de Cárdenas, continuaram importantes na diplomacia mexicana, de não intervenção nos assuntos internos de outros estados, especialmente dos Estados Unidos, não? A política externa independente, a doutrina Betancourt. Este aqui foi um presidente da Venezuela dos anos 60, e a doutrina Betancourt era basicamente de promoção e defesa da democracia, do regime democrático no continente. Então, eles, por exemplo, tentaram, de alguma forma,
que Venezuela no debería reconocer golpes en otros países. Por eso que cuando teve o golpe no Brasil, por exemplo, Venezuela suspendiu relações diplomáticas com o Brasil durante um tempo. Questão de contadora também na América Central, na busca do desenvolvimento político e social como uma alternativa para a luta entre forças extremistas de ambos os lados. A questão do desafio metodológico, não? Tem aqui muitos autores que metodologicamente é importante dar uma olhada. Questão da análise de política externa, gerenciamento de crises, procura de novas fontes, sobre todo fontes primárias, inclusive orais, a lógica inferencial, isto não só limitar-se com a descrição, e sim com a interpretação de eventos, mas a partir de uma sólida fundamentação empírica, não? E de fontes. Isso é algo que é necessário, tá? Não ficar somente no nível da descrição, e sim passar para o nível das inferências causais e explicativas a partir de uma sólida base documental, uma sólida base de dados primários, principalmente. Aqui a questão teórica também, não? E a identidade internacional dos países. Não, isto aqui são temas importantes. Já para ir avançando, lembrar só isso, não? A questão dos homens de Estado, não somente os governantes que estão aqui, e sim muitas vezes dos diplomatas, os intelectuais, do empresariado, das lideranças e das elites políticos sociais. Aqui temos vários governantes. Na verdade, aqui o que falta um pouco a mulher também, não? A questão de gênero, questão de raça, de etnia, todos esses temas emergentes são importantes, que precisam ser considerados. Considerações finais. Então, o tema da renovação na historiografia é um ponto que me parece significativo. Temas emergentes, não? Muitos episódios. Olha só, pessoal, eu gosto, sobretudo quando se trata de artigos e pequenas contribuições, eu recomendaria que os autores não tentassem, num artigo, analisar processos de longa duração. Um artigo, a meu ver, é interessante quando você está analisando, por exemplo, um episódio específico, pontual, delimitado, tanto em termos temporais quanto espaciais, você pode resolver rapidamente. É melhor, isso pelo menos é o que eu falo para meus orientandos, que é melhor falar muito de pouco, repito, e não só é falar, não é pesquisar muito de pouco e não pouco de muito. É melhor ir com uma procura de fontes muito densa, fenômenos específicos, e estudar isso a fundo e não falar assim de forma superficial de processos que muitas vezes são de longa duração, não? Consistência interna, o tema da validação, da confiabilidade das fontes, ética, a ética do pesquisador tem que estar aí de por meio também, não? Porque às vezes tem pesquisadores que têm, digamos assim, sua inclinação, seu sentimento, e quando encontra uma evidência que talvez não é favorável ao seu pensamento, elimina essa fonte ou afasta essa fonte, e isso aí me parece que não é correto, não? Você tem que, afinal, é um trabalho científico, tem que ter alguma consistência, alguma validação, e mesmo que às vezes tenha que colocar aí análise que talvez não é o que você desearia, não? Mas é o ético. O tema da especialização em história das relações internacionais. É uma área também importante, que no Brasil tem vários programas que trabalham com essa especialização.
bem como outras, não? História social, história política, história conceitual, história econômica, não? Que também são importantes. Então, existem muitas oportunidades de estudo e pesquisa, e se algum de vocês pudesse enveredar por esses temas, por esses assuntos, eu ficaria muito feliz, não? Porque, repito, é como um trabalho dos colegas, não? Uma comunidade epistêmica, não são muitos os autores, então contribuições em geral são bem-vindas, sobretudo quando conseguem acrescentar, conseguem colocar novas informações, produzir um conhecimento eh, eh, inovador. Algumas referências aqui para ir terminando, não? E isso, não? Muito obrigado. Com relação ao programa, eu criei um programa de divulgação científica chamado Crítica Republicana. Eu criei esse programa na época da pandemia, não? Estava entediado do isolamento social, e hoje temos mais de 200 vídeos acadêmicos e sobre muitos temas. Aí já teve pessoas falando de nanotecnologia, olha só, até engenharia biomédica e Covid e temas políticos, sociais, econômicos, culturais. Então é mais ou menos isso, professor Sidney. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar algumas ideias, compartilhar alguma experiência. E é isso que eu tinha para falar.